todas as vezes que filmes de animação ficaram muito reais. Filmes de animação deveriam ser reconfortantes e divertidos, mas de vez em quando eles te acertam com uma cena que faz você questionar a vida inteira. Aqui estão 8 vezes em que filmes de animação ficaram reais demais, começando com Kung Fu Panda. But it could never hurt more than it did every day of my life just being me. Ai, direto no coração. Desde o momento em que Po se torna o dragão guerreiro, todo mundo acha que é um grande erro, e quem pode culpá-los quando ele é redondo, desajeitado e tem a graciosidade de um elefante tentando andar numa corda bamba? O pior é que o próprio Po passa a maior parte do filme tentando viver o sonho, mas no fundo ele sabe que também não pertence àquele lugar. Por trás de todas as piadas existe um cara que odeia ser ele mesmo. Ele encontrou alguém que realmente acredita nele. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. Embora Mestre Oogway parecesse meio excêntrico demais às vezes, ele sempre conseguia ver o potencial de Po. Ele sabia que Po precisava entender que não precisava mudar completamente para ser digno do status de guerreiro dragão. Tudo que ele precisa fazer é confiar em quem ele é e no que é capaz de fazer. E essa é uma lição que Po aprende acidentalmente com seu pai. To make something special, you just have to believe it's special. O Sr. Ping basicamente solta uma das lições de vida mais importantes da franquia enquanto fala sobre sopa de macarrão. Suas palavras ajudam Po a perceber que o pergaminho do dragão era sobre finalmente acreditar que ele já era suficiente do jeito que era. Isso, infelizmente, é uma lição que Tai Lung nunca seria capaz de aprender, já que ele passou a vida inteira buscando validação externa do Shifu. Ele achava que precisava se tornar o guerreiro dragão para que seu mestre finalmente se orgulhasse dele. Mas quando Shifu não fez nada para defender Tai Lung depois que Oogway o rejeitou, tudo desmoronou. I did to make you proud. Tell me how proud you are, Shifu. Tell me. Tell me. Sinceramente, o ressentimento do Tai Lung parece válido. Ele prendeu toda a sua identidade à ideia de se tornar o guerreiro dragão, porque esse era o sonho que Shifu, sem querer, o ensinou a perseguir. Então, quando esse sonho foi tirado dele, ele ficou sem nada. Naturalmente, Tai Lung quebrou sob o peso das expectativas de Shifu, mas ele não é o único que surta. Do you know how hard it is to stay positive all the time when all you folks do is complain, complain, complain? Ser a única emoção positiva numa sala cheia de negatividade deixaria qualquer um louco. Mas o colapso da alegria também acontece porque Riley está entrando em uma versão de si mesma que nem suas próprias emoções entendem completamente. As mudanças de humor começam assim que ela entra na puberdade, e isso pega todo mundo de surpresa. Além disso, Riley descobre que Bree e Gracie vão para uma escola diferente, o que imediatamente dispara seu medo de ser deixada para trás. É durante essa nova fase da vida dela que novas emoções chegam, com a ansiedade assumindo o controle na mesma hora como se fosse a dona do pedaço. Bree and Grace's team win and we look stupid. Number 22, Val passes to us and we miss it. A ansiedade aparece dizendo que só quer preparar Riley para qualquer desastre possível, mas qualquer pessoa que tem ansiedade sabe que essa preparação pode levar a horas pensando demais no futuro, só piorando as coisas. A ansiedade, infelizmente, confunde controle com segurança, colocando pressão demais em Riley para ser perfeita. I'm not good enough. You have to score, Riley! Or this will all have been for nothing. É nesse momento que todo mundo percebe que os métodos da ansiedade para ajudar Riley a crescer só fazem mais mal do que bem. Riley está rodeada de pessoas jogando o esporte que ela ama, mas dentro da cabeça dela, tudo está desmoronando. Ela está com medo de errar e quer que tudo seja perfeito, mas nada está dando certo. Esse é um sentimento com o qual a maioria de nós consegue se identificar. Riley, portanto, passa por uma crise de identidade e uma perda temporária do próprio senso de quem ela é no filme. Por outro lado, como treinar o seu Dragão 2 lida com uma forma mais tangível de perda. You're as beautiful as the day I lost you. Sim, a DreamWorks fez essa sequência só para acabar com a gente emocionalmente. Neste filme, Stoico se reencontra com Valka depois de anos acreditando que ela estava morta. Quem diria que o viking durão era tão sensível? Durante anos, Stoico teve que criar soluços sozinho enquanto liderava Berk em meio à guerra e à sobrevivência. Enquanto isso, Valka ficou longe porque não conseguia apoiar o ódio de Berk contra os dragões. Em algum momento, ela até se convenceu de que sua família estava melhor sem ela. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Embora isso não desculpe sua ausência, não dá para negar que toda a família sofreu muito ao longo dos anos. Então, vê-los finalmente todos juntos depois de mais de uma década é realmente emocionante.
É uma pena que Drago Bloodfist pareça ser alérgico a qualquer coisa bonita. Este momento tem tantas camadas dolorosas, Stoiko morre salvando o Soluço, o que já deixa nele um peso de culpa para a vida toda. E o lado de Valka da cena é igualmente brutal. Ela tinha acabado de recuperar o marido e, com ele, a chance de reconstruir a família que deixou para trás. E então, ela o perde de novo. Esse tipo de arrependimento deve ser insuportável. A pior parte, no entanto, é que Banguela é quem mata Stoiko enquanto está sob o controle do Bestialpha. Embora Soluço saiba que Banguela estava hipnotizado, ele ainda desconta nele a raiva pelo que aconteceu, o que machuca os dois. A dor de Soluço o domina completamente. Mas a família não é a única que perde alguém especial. A chieftain, a father, a friend. O discurso de Bocão dói especialmente porque nos lembra que Stoiko não era apenas um pai e um marido. Ele era o melhor amigo de Bocão, o protetor de Berk e a pessoa para quem todos olhavam quando as coisas davam errado. Agora esse líder se foi, deixando Soluço para assumir seu lugar enquanto sua dor ainda está fresca. É uma prova de que a vida não espera você estar pronto antes de te entregar uma responsabilidade que você nunca imaginou que conseguiria suportar. Então, a morte de Stoiko muda para sempre todo mundo em Berk, assim como a morte de Ellie muda permanentemente Carl em Up, Altas Aventuras. Essa cena facilmente faria qualquer adulto chorar. Carl e Ellie se conheceram quando eram duas crianças sonhando com aventura. Eles cresceram, se casaram e construíram um lar lindo juntos. Infelizmente, porém, Carl perdeu Ellie antes que pudessem ir juntos à sua aventura nas Cataratas do Paraíso. Então, Carl não está apenas devastado porque perdeu sua esposa e melhor amiga. Ele também está lidando com a culpa de acreditar que falhou com ela. Mas o que Carl não percebe é que Ellie nunca viu a vida deles como inacabada. Para Ellie, a verdadeira aventura foi passar a vida com Carl, não ir para as Cataratas do Paraíso. Carl passou tanto tempo achando que a tinha decepcionado só para perceber que já havia dado a ela a vida que ela mais queria. E quando ele entende isso, finalmente começa a seguir em frente. É aí que Russell entra. No começo, Carl só vê o garotinho como um incômodo, mas no final do filme, Russell se torna a prova de que Carl ainda tem espaço na vida dele para pessoas novas. I would like to award you the highest honor I can bestow. The Ellie Badge. Cara, nunca pensei que a amizade entre um velho e uma criança fosse me fazer chorar desse jeito. E por falar nisso, aperta esse botão de inscrição, a menos que você queira me ver chorar ainda mais. Mas sim, voltando à cena, esse é o mesmo emblema que Ellie deu a Carl no dia em que se conheceram. Então, o fato de ele dar isso a Russell é um momento enorme, porque mostra que Carl não está mais preso ao luto. Em vez disso, ele escolhe deixar Russell entrar na vida dele. Mas Up não é o único filme da Pixar que fala sobre fixações. I'm just afraid that if I died today, that my life would have amounted to nothing. That's deep. O medo de Joe Gardner de desperdiçar a vida inteira em Soul acerta em cheio. Por anos, Joe construiu toda a sua identidade em torno da música, como se fosse a única coisa que importa. Na cabeça dele, assim que tocar com a famosa musicista de jazz Dorothea Williams, as estrelas vão se alinhar e sua vida vai oficialmente começar. O que é irônico porque no dia em que Joe finalmente consegue o que quer, ele cai num bueiro e morre. Fala sério, que anticlímax! Mas depois de uma série de missões secundárias espirituais, Joe volta para a Terra e finalmente se apresenta ao lado de Dorothea. No momento, tudo parece incrível. Porém, quando a música para, ele leva um choque de realidade nada agradável. So, what happens next? We come back tomorrow night and do it all Joe achou que essa apresentação ia transformar toda a sua vida, dando a ele algum tipo de encerramento emocional. Em vez disso, tudo que ele consegue pensar é: espera, é só isso? Esse momento parece real demais porque muitos de nós tratamos nossos sonhos como linhas de chegada que finalmente vão nos fazer sentir completos. O tempo todo, Joe acreditou que sua centelha tinha que se tornar seu propósito, e por causa disso, ele empurrou a mesma ideia tóxica para a 22. Isso parece um ataque pessoal. A alma perdida de 22 é basicamente uma manifestação física de uma espiral de dúvida sobre si mesma. E vamos ser sinceros, todos nós já passamos por isso. No final, Joe finalmente percebe que sua vida não precisa de uma grande conquista para justificar sua existência. Para 22, o significado vem dos menores momentos.
como caminhar, comer pizza e simplesmente sentir o vento. Essas são coisas comuns que a maioria das pessoas ignora porque está ocupada demais esperando sua vida real começar. Soul, portanto, é um lembrete de que, embora seja bom ter objetivos e sonhos, também é importante valorizar o que já faz a vida valer a pena. No entanto, este não é o único filme que nos faz questionar nossa existência. Who am I? I could be anyone. Isso, bem aqui, é toda a premissa do filme Rango. Mesmo antes de deixar o terrário, Rango não tem ideia real de quem ele é. Ele passa os dias interpretando diferentes versões de si mesmo para um peixe de plástico, uma boneca sem cabeça e um coqueiro de brinquedo. Embora ele pareça meio louco às vezes, esse teatro todo basicamente esconde a solidão que ele sente por dentro. Esse sentimento cresce quando o terrário quebra, jogando Rango de repente em um mundo totalmente novo, onde ninguém o conhece. Mas fiel à sua natureza de camaleão, ele se adapta no segundo em que chega a poeira. You might say I'm what hell was already raised up. Name's... Olha só, um camaleão que é um mentiroso tão experiente. Quem diria? Rango cria uma persona totalmente nova na hora para impressionar o povo de Poeira. Ele de alguma forma convence todo mundo de que é um pistoleiro destemido com um passado misterioso, e o universo até apoia suas mentiras. Isso é bem humano da parte de Rango, na verdade, porque a maioria de nós também já mudou partes de si mesma para que alguém gostasse mais da gente. Infelizmente, Jake Cascavel aparece e revela a verdade. Depois disso, a crise de identidade do Rango fica ainda pior, porque ele não sabe mais quem é sem o papel que criou, ou seja, até ele encontrar o espírito do Oeste. No man can walk out on his own story. O espírito lembra Rango de que ele precisa assumir a responsabilidade pela história que está realmente vivendo, e não apenas interpretar um papel. Ele poderia fugir e continuar sendo ninguém, ou poderia voltar e se tornar o tipo de pessoa que ele só fingia ser. Felizmente, Rango escolhe a segunda opção. Ele então retorna à Poeira porque o povo de lá precisa dele. Então, de certa forma, a identidade falsa de Rango só se torna real depois que ele para de usá-la para impressionar os outros. Porém, ele não é o único animal dessa lista em busca de validação. What's your dream? To go away. Nunca pensei que ia me identificar tanto assim com um pinguim, mas aqui estamos. Em Tá Dando Onda, o sonho de Cadu Maverick de escapar de Shiverpool faz todo sentido. A vida dele lá é dolorosamente entediante, e todo mundo ao redor trata o surf como se fosse alguma fase ridícula, da qual ele precisa crescer e sair. Em vez disso, esperam que ele separe peixes como todo mundo. Então, é claro, não é à toa que Cadu se sente sozinho e quer Cody's just a bum. Cody's this, Cody's that, Cody's this. Cody's me, bro. Let me be me. É tudo de o que Cadu realmente quer. O espaço para amar o surf sem ninguém julgá-lo. E isso toca fundo porque muita gente sabe como é ser tratado como se seu sonho fosse vergonhoso só porque outras pessoas não conseguem entender. Infelizmente, toda essa rejeição muda a forma como Cadu vê o surf. Em vez de fazer isso porque realmente curte o esporte, ele transforma o surf em uma questão de ganhar para provar seu valor para todo mundo. E isso é sempre perigoso porque se sua única razão para fazer algo é ganhar, então até uma derrota pode te destruir completamente. É exatamente isso que acontece com Big Z, o ídolo surfista de Cadu. A derrota dele durante uma competição o destrói tão gravemente que ele falsifica a própria morte. O que, convenhamos, parece um pouco extremo, mas mostra o quão perigoso é buscar a perfeição o tempo todo. É por causa da vergonha de perder que Big Z se recusa a ir à competição de Cadu e se revelar. E Cadu fica arrasado. This is when I needed someone, I needed him. You know, it's hard enough losing one dad, but... Essa fala faz você perceber que Cadu é muito mais do que só um fã decepcionado com seu ídolo. Big Z se tornou a coisa mais próxima que Cadu teve de uma figura paterna. Então ele queria a aprovação dele em duas frentes. Mas o que Big Z estava tentando ensinar a Cadu o tempo todo é que surfar deveria ser a coisa que o faz se sentir vivo, não algo ao qual ele amarra seu valor. Ao longo de Tá Dando Onda, Cadu luta com o conceito de perder a competição. Por outro lado, o Gato de Botas encara o medo de perder de um jeito muito mais profundo em Gato de Botas 2. I am Puss in Boots! I laugh at death! Tomorrow. Bom, ele claramente não está rindo agora. Desde o momento em que a morte aparece como um caçador de recompensas no filme, o gato sente medo de um jeito que nunca sentiu antes. O mesmo gato que se orgulha de ser intocável leva um corte e sangra pela primeira vez. Aquele arranhãozinho o apavora porque ele já está na sua última vida.
O herói felino ainda não sabe que esse lobo é literalmente a morte, mas ainda assim ele foge e finge sua própria morte. Mas o gato só consegue ficar longe de aventuras por um tempo. Quando ele ouve falar sobre a Estrela dos Desejos, ele vê uma chance de recuperar suas vidas antigas e se tornar a lenda destemida de novo. Toda vez que a morte aparece, porém, o medo e a ansiedade voltam, paralisando o gato, até que ele finalmente chega ao seu ponto de ruptura. Essa cena é um dos momentos mais reais do filme inteiro. A morte literalmente empurra o gato para um ataque de pânico completo. Para um personagem que sempre foi a própria personificação da coragem, vê-lo completamente arrasado é assustador. O gato finalmente se arrepende de ter fingido que era invencível e de ter desperdiçado suas vidas passadas. Para a sorte dele, Perrito tira o gato da espiral. O baixinho finalmente realiza seu desejo de ser um cão de terapia. E essa não é a única vez que ele guia o gato quando o felino está perturbado. You know, I've only ever had one life, but sharing it with you and Kitty has made it pretty special. Essa simples frase muda completamente como o gato vê sua última vida. O Perrito só teve uma vida, e de alguma forma, ele a valoriza mais do que o gato valorizou 8. O gato finalmente para de fugir, percebendo que sua última vida pode ser significativa desde que ele a passe com pessoas de quem gosta. Quando ele enfrenta a morte novamente, ele ainda está com medo, mas agora ele valoriza sua vida o suficiente para lutar por ela. E é exatamente por isso que a morte finalmente recua.